Se prepare para ouvir agora a voz do Senhor. Creio que Ele já tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu quero chamar o pastor Guilherme. Pastor, é uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. Homem de Deus, viu? Meu professor do seminário. Homem de Deus. E com certeza Deus usará como tem usado todas as outras vezes. Amém, pastor? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai querido, colocamos o teu servo no teu altar neste momento. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade. Faz com que a tua palavra, que vem direto do teu trono de graça, seja entregue a nós através do teu servo. Faça ter um canal de bênção neste lugar. Use com poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. É muito bom estar com vocês na noite de hoje, glorificando a Deus nessa campanha, mais uma campanha, a bênção dos celeiros. Você que passou pelo nosso corredor, acredite, creia. Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, Ele é abençoador, galardoador, premiador daqueles que o buscam. E amados, quando nós estamos passando aqui, me veio à mente uma série de dificuldades que o povo de Deus passou ao longo da sua história: escassez de água, escassez de comida, e o Senhor sempre protegeu o seu povo, sempre guardou. O Senhor é bom, diz a Bíblia, fortaleza em que é de angústia. O Senhor conhece os que confiam nele. E eu tenho certeza que hoje, mesmo em meio a esta pandemia mundial, esse flagelo mundial, mesmo em meio ao isolamento social, nós não temos isolamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo em nosso meio. Jesus está passeando no nosso meio. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E não é circunstancial, isso é uma realidade, é atemporal, não depende da circunstância, não depende do momento. Pode ser num leito de hospital, Jesus está lá. Pode ser num culto como este nosso, com as cadeiras separadas, Jesus está lá. Aleluia, Ele está aqui. Quantos acreditam que Jesus está aqui? Eu acredito também, eu creio. Esta é a minha fé, e a Bíblia diz: pela fé estás em fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não as histórias mirabolantes que são feitas, que são pensadas nas mentes dos homens, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus está falando, é mais fácil o dia não nascer do que Deus não fazer acontecer o que promete. Eu creio na Bíblia. Quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Eu estou com uma pequena dificuldade, mas uma dificuldade boa. Meu carro deu um probleminha. Meu carro ano passado deu um probleminha. Eu moro em Santo André, o meu mecânico é daqui de Alijá, e ele disse: pastor, só tem que vender esse carro. Esse carro está estranho, ou você vai ficar na rua. E aí eu não consegui, perdi o tute, irmão. Só Deus para ter dó, esse negócio de tute. Sabe o documento do carro? Perdi o tute. Mas eu comprei um carro zero. Deus abriu uma boia. E meu carro zero está lá na concessionária, já com o documento no meu nome. Só estou esperando a segunda via do tute. E é por isso que eu estou vindo aí de Uber. Os irmãos foram me buscar, se perderam no caminho. E aí estou vindo aqui glorificar o Senhor com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moser, pela vida da sua família, sua esposa, filhos. Porque olha, eu vejo a igreja avivada, alegre. Eu me impressionei com o número de obreiros, viu, irmão Moser? A igreja é tão nova, né? Tão novinha. Quanto tempo já tem a igreja? 1 ano e meio. 1 ano e meio, é novinha, com o número de obreiros.
Deus abençoando. Eu peço ao Senhor que a poderosa mão de Deus venha sobre a vida de vocês. Amém. Quero trazer o meu abraço, quero trazer também um abraço e a paz do Senhor do nosso pastor presidente, pastor Roberto de Lucena, pastora Bernadette, a nossa igreja aqui do Primavera. Amém? O Senhor abençoe vocês. Eu tenho uma palavra para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus. Gênesis, depois você manda essa foto, tá, irmão? Gênesis capítulo, depois tem uma foto daqui para lá também, isso, para mostrar que o povo da nossa igreja é um povo obediente, né, irmão? Irmãos, esses dias eu estive numa igreja para pregar, eu falei, irmãos, aqui em Barulho, vocês não podem colocar essa foto, vai ser você multado, tinha gente demais, irmãos, tinha muita gente na igreja. Mas o nosso povo aí, graças a Deus, é um povo ordeiro, não é? E Deus vai nos abençoar assim. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz a Bíblia da seguinte forma: 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra. Eu quero ler o texto de novo. Eu quero que você preste atenção na orientação de Deus aqui. O que Deus faz? A questão é narrativa também. O autor narra o que Deus faz. E diz assim a Bíblia: e Deus os abençoou. Diga comigo, Deus abençoa. Deus abençoa. E aí ainda diz: e Deus lhes disse. Diga comigo, Deus fala. Deus fala. E ainda diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Diga comigo, Deus abençoa. Deus abençoa. Deus fala. Deus fala. E Deus manda. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu agradeço tudo. Teu servo já orou pela palavra, mas eu quero usar uma oração de gratidão. Eu não sou ninguém, não sou nada sem a tua misericórdia, sem a tua presença, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, que ela de forma poderosa encontre guarida no coração dos teus servos e servas, e que seja um estímulo para que possamos continuar glorificando o teu poderoso nome enquanto caminhamos a face da terra. Abençoa o irmão, a irmã, abençoa teu servo, abençoa tua serva, Senhor. Hoje é bênção do celeiro, Senhor. Nosso celeiro te pertence, nossa vida te pertence. Senhor, apesar de nós mesmos, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa pouca estrutura, apesar de sermos pó, nós confiamos em Ti.
Diz, a mão de Deus não está encolhida para nos abençoar, o ouvido do Senhor não está fechado para não nos ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, encobre o rosto de vós. Mas diz a Bíblia que Deus olhou em toda a humanidade, sem a menor exceção, em todo o tempo. Deus olhou no passado da história humana, Deus olhou no presente da história humana, Deus olhou para o futuro e Ele não viu sequer um justo, nenhum justo sequer. Ele olhou para a minha vida, Roberto Cruvinel, Ele olhou para a sua vida, irmão Mozart, Ele olhou para cada um de vocês que está aqui e viu que nenhum de nós poderíamos nos justificar a nós mesmos, nenhum de nós poderíamos nos salvar a nós mesmos, por mais talentos que tivéssemos, por mais preparação acadêmica que tivéssemos, nós não poderíamos salvar a nós mesmos. E aí diz a palavra que Ele olha e vê a necessidade que o ser humano fosse redimido. Então Ele via Jesus Cristo, aleluia, para prover alimento no nosso celeiro. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva, aleluia. Jesus que alimenta a nossa alma, Jesus que redime a nossa vida do pecado, Jesus que prometeu o céu de glória para mim e para você, e por isso nós exaltamos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos. E Ele disse: você é salvo, estarei contigo todos os dias da sua vida. Diga: Deus está comigo. Diga comigo: Jesus está comigo. Diga comigo: o Espírito Santo está comigo. E por conta disso, no Evangelho de João, pastor Mozart, capítulo 7, diz: quem Jesus fica de pé no meio de uma festa como esta e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios. Aleluia, alguém entendeu aí? Não é comida contra, não é um filete de água, não é um pinga-pinga com uma torneira quebrada. Diz a Bíblia: quem crê em mim, aleluia, rios de água viva, aleluia, rios caudalosos, rios abundantes, rios refrescantes, rios com alimento, fluirão de dentro de si. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, fluirão. Abre a tua boca, deixa eu fluir, irmão, porque água é vida, porque água faz alimento crescer. Nós estamos aqui, muita gente preocupada com essa situação pandêmica. O Brasil vai passar, falando com o meu pastor hoje, o Brasil vai passar por o que tiver que passar, o mundo vai passar por o que tiver que passar. Muita gente no final de ano procurando cartomante, leitor de borra de café, para saber como vai ser o futuro. Esses dias eu disse a um amigo meu da televisão, porque no programa disse: olha, você não precisa trazer esse pessoal, é só fazer um remake do ano anterior, porque é tudo a mesma coisa. Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã comigo, não me preocupa muito, porque eu já sei o que vai acontecer na eternidade. Jesus Cristo vem me buscar para levar para o céu. E dito isso, meus amados irmãos, nós lemos este trecho da Sagrada Escritura, e sobre isso eu quero falar com vocês em poucos minutos hoje. Tenho certeza que Deus nos orientará através da sua santa e poderosa palavra. A palavra de Deus mostra no livro de Gênesis, no livro de Bereshit. Bereshit é começo hebraico, Bereshit bara Elohim. No começo, versículo 1, capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que Deus cria primeiro? Qual é a primeira criação de Deus? Se você quiser anotar e guardar com você, qual é a primeira criação de Deus? Ou talvez você diga: Deus criou os luminares. Talvez você diga: Deus criou o mundo. Talvez você diga: Deus criou os anjos. Não, a primeira criação de Deus, o que Deus criou no primeiro momento, na verdade, a própria frase que eu contei já explica. A primeira criação de Deus é o conceito de tempo. Deus criou o mundo quando? No princípio. Antes disso não existia conceito de tempo, era
sua eternidade. Por que Deus cria o mundo? E por que Ele cria o tempo? Por tua causa, para se relacionar com você, aleluia. Ele criou o irmão e a irmã para o louvor da sua glória. E aí vem o diabo e quer fazer com que você se sinta a pior pessoa da humanidade. E eu quero te dizer que Deus não pensa assim. Deus criou um tempo para poder formar o homem e se relacionar com Ele. Olha a importância que você tem. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Tarabacandará. Às vezes a gente se sente, é verdade, não é? Quem já se sentiu a pior pessoa do universo? Fala a verdade, levanta a mão. Quem já se sentiu muito ruim? Eu não valho nada mesmo. Eu não sou ninguém mesmo. Eu não preciso de nada mesmo. Mentira de Satanás, irmãos. Deus cria um tempo para poder criar o universo. E Ele coloca você neste universo. E só com você Ele se manifesta para falar. A Bíblia não diz que Deus abençoou peixes. A Bíblia diz que Deus abençoou peixes. A Bíblia diz que Deus abençoou montanhas. A Bíblia diz que Deus abençoou rios. Não. A Bíblia diz que Deus abençoou árvores. Não também. A Bíblia diz que Deus abençoou o ar. Não. Os germes. Não. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem e Deus abençoou. Aleluia. Irmão, você é o foco da bênção de Deus. Diga comigo, eu sou o foco da bênção de Deus. Eu não vou falar da boca para fora, não. É porque tem que falar e o coração tem que arder. Eu sou foco da bênção de Deus. Eu sou o objetivo de Jesus vir ao mundo, morrer na cruz, ressuscitar dos mortos, fazer milagres, para que eu pudesse ser o foco da bênção de Deus. Por quê? Roteos, regatos, cosmos, ou 316 do grego. Porque Deus amou o mundo. Ok? Look me please now, olhe para mim. Diga, Deus amou o mundo. Mas não o mundo físico. Mundo você. Eu. Agora, quando Deus ama o mundo, quando é que Ele amou o mundo? Quando? Quando Ele deu o filho dele. Não. Efésios 1. Deus amou o mundo antes de criar o tempo. Aleluia. Deus amou o mundo antes da fundação. O tempo Ele usa, quando Ele fala do ser humano, Ele usa o ouriço, isto é, acabado. Deus abençoou, Deus amou, Deus sustentou, Deus protegeu. Agora, usufrui aquilo que Deus fez. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmãos. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. E Deus lhes disse: a bênção de Deus é seguida de instrução. A bênção de Deus é seguida de comunicação. A bênção de Deus é seguida de orientação. Infeliz o homem que não é orientado ou que não dá valor à orientação do Deus Todo-Poderoso. Porque ele não é como eu. Às vezes as pessoas me fazem perguntas tão difíceis, irmãos, e querem respostas prontas assim. Eu não tenho todas as respostas. Mas Deus fala. Diga comigo, Deus fala. Fala com quem? Com quem? Diga comigo, 3 coisas que eu tenho que ter. Diga, 3 coisas que eu tenho que ter para receber a bênção, para receber a bênção e para cumprir o que Deus quer. Primeira coisa, eu tenho que estar disponível. Deus fala com os que estão disponíveis.
E aí quando ele ouve aquela voz, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Exatamente. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias tira uma onda, porque para ser crente, para tirar onda com Satanás, né? Crente não precisa xingar Satanás, mas pode tirar onda. Ele chega, senta. Primeiro faz um desafio. Fala o seguinte: nós vamos levantar 2 altares no Carmelo, porque eles haviam plantado um altar a Baal no meio do povo de Israel por causa de Jezabel, e contaminaram, desviaram. E Elias diz assim: ó, é o seguinte, vamos levantar 2 altares. O Deus que responder com fogo vence. Se Baal responder com fogo, o que vai que acontece? Vamos, gente. Se Baal responder com fogo, vence. Se Jeová responder com fogo, vence. Aí levantaram no alto do Carmelo. Por que não levantaram na planície? Lá no alto do monte. Porque monte na Bíblia representa onde Deus habita, onde Deus fala. Aí lá vai Elias. Manda, pessoal. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, deuses malignos que recebiam sacrifício de crianças. E lá está Elias. E o povo da manhã ao meio-dia, os profetas de Baal, retalhando, se retalhavam. Responde, Baal! E Elias tirando uma onda. Ei, grita mais alto. Vai saber que ele não saiu de férias. Vai saber que ele está em isolamento social. Grita aí para Baal. Eu imagino a cara de Elias, sapatinho balançando. Se tivesse uma rede, acabou minha vez. Elias pega uma ferramenta, faz um rego em volta do altar. Primeiro ele levanta um altar que provavelmente era um altar destruído. Um altar destruído não é altar, é monte de lixo. Mas outro dia que o pastor Moser me convidava, eu ia pregar sobre o altar ou monte de lixo. Eu ia pregar aqui. Ele levanta o altar, faz um rego. Nessa outra vez eu vou pregar sobre por que ele faz o rego sozinho, ninguém ajuda. E aí ele manda o que significa aquele rego. Manda encher de água, era seca, todo mundo, água era coisa preciosa. Deus só vai te responder quando você entregar na mão dele o que te é mais precioso. Amém, Jesus. E aí ele ora assim, capítulo 18, primeiro livro dos Reis. Senhor, ele não mandou ligar o trio elétrico, né, irmãos? Nem aquele, receba, não. Senhor, para que se saiba que há Deus em Israel. O que ele fala? Como é que é? Calma. Segundo a tua palavra, eu oro, desce fogo agora. O que ele está dizendo? Senhor, antes de eu vir para a beleza, eu te ouvi. Antes de subir o monte, eu te ouvi. Antes de fazer o desafio, eu te ouvi. É que te vai dizer, antes disso tudo acontecer, a vitória já era minha, porque eu te ouvi. Compreende, senhor? A importância. Porque quando você ouve a Deus, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Aí você pega o frágil Davi, que alguns teólogos desavisados dizem que era um menino bastardo. Mentira, a Bíblia não diz isso. Mas que ele era excluído, era. Não
situação, o enfrentamento, chamava Batalha de Titãs, o enfrentamento a Golias, que queriam colocar a armadura de Saul sobre ele, que não encaixava. Ele disse: não, calma. Pegou 5 pedrinhas, 5 pedras de rio, mas antes de ele pegar essas pedrinhas de rio, ele disse: quem é esse incircunciso? O que ele está falando aqui, irmãos? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E circunciso significa: quem é esse atribulado que não tem aliança com Deus? Ele já está morto, ele nem sabe. Ele é um zumbi, ele é um cadáver ambulante. Por quê? Porque a comunhão de ouvir Deus de Davi era algo tão profundo que ele considerava aquele homem sarrão como um cadáver ambulante. Aí, pastor, mas ele pegou 5 pedras, não podia ser uma só? Podia, só que Golias tinha mais 3 irmãos e um pai, com 3 guerreiros. Equivale a dizer: pode vir um em fila, um depois do outro, que eu vou derrubá-los em nome de Jesus. Tu vês amigo espadas e lanças, outra versão, tu vês amigo espadas e varapaus, mas eu vou a ti. Fala, gente! Eu vou a ti, em nome do Senhor da minha. Então disse: eu vou a ti com a funda, eu vou a ti com a pedra, eu vou a ti com o Brasil para Cristo, eu vou a ti com o governo do Estado. Não, ele disse: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje Deus vai dar a tua cabeça da minha mão. Não foi a pedra que matou Golias, foi a voz de Deus. Golias estava andando morto. Sua cabeça é cortada com a própria espada. Diga comigo, Deus abençoa. E Deus fala. Está disposto a ouvir a voz de Deus? Aleluia, aleluia. Deixa eu ver. Meu Deus, tem uns minutos, eu nem comecei no esboço ainda. Glória a Deus! Tem o hino da harpa, vocês cantam o hino da harpa aqui, irmão? Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra bem ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador. Vai depressa, diz Luciano. Vai depressa, diz que Jesus nos leva para o céu. Que Jesus nos leva para o céu. Vamos, igreja, Brasil para Cristo. Fala Deus. Aleluia. Fala Deus. Toca-me com brasas. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus. Fala Deus. Fala Deus. Se alegra, tenha o teu amor. Eu de novo, Jesus, porque é o seu Deus que abençoa, o Deus que, aleluia, que fala. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos bênçãos sem medida sobre o nosso celeiro. Não faz muito tempo eu estava numa situação, esse ano ainda, numa rádio que não me permitiam, uma rádio que queria castrar o meu ministério, se eu fosse para outra rádio, não poderia fazer programa lá. Sim. Falei: então tá, irmãos, se Jesus me libertou, não é uma emissora que vai me aprisionar. E eu fui mesmo. De lá fui para
uma emissora, outra emissora, ainda outra emissora, e a televisão, tudo ao mesmo tempo. Porque a bênção não está no buraco, não está no pulso, a bênção está em Aleluia. Isaac. Quando você ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. Aí Deus abençoa, Deus fala, e aí Deus manda. Manda, diga, Deus é o Deus que manda. Não é para falar, Deus é Deus que manda. Não tem esse negócio, ai por favor, você quer me servir? Ai por favor, olha, não quero te incomodar não. Irmãos, a palavra servo é escravo. A palavra doulos é escravo. A palavra ministro no grego, que é hiperetes, é um subremador que está no fundo de um barco, sem camisa, suando adoidado, segurando os remos. Ninguém vê ele trabalhando, mas todo mundo vê um barco de guerra, ciclando os mares, vencendo as ondas, porque ele é obediente. Agora quer ter vitória? Obedece. Ele manda, ele não pede. O Deus que pede não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia manda, porque ele é todo poderoso. A Bíblia diz, e aliás é um hino da época do pastor Moser. O pastor Moser foi batista, é um hino da época dele, que diz assim: quando ele fala, treme os céus, os céus, os céus. Lembra disso, irmão Moser? Maior que o universo, mais profundo que os mares, mais alto do que os céus. Quando ele fala, treme os céus, ele abençoa, ele fala, e porque você é dele, ele manda. Se Deus não manda na tua vida, você não é dele. Ô pastor, misericórdia, é isso aí, irmão. Tem conversa não. Se ele não manda, você não é dele. Pode ser seu, de qualquer outra coisa. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de morte. Ele manda. Ele manda. E aqui ele usa o imperativo: sede fecundos, multiplicai vós. Tudo imperativo. Dominai. Aleluia. Ele está mandando. Ele diz àquele povo, ele diz a Adão e a Eva: primeiro, dê frutos. Amém, Jesus. Diga comigo, Deus manda você dar fruto. Deus manda. Aí agora pode falar por lá, Deus manda você dar fruto, irmão. Deus manda Vai falar, pastor, pode contar, pastor, Deus manda você dar fruto. eu tenho que dar mesmo. Aleluia. Agora não é fruto mequetrefe, não. É fruto abundante. Dá muito fruto. Agora, a Bíblia mostra no Evangelho de João. Está escrito no Evangelho de João: a vara que está em mim é limpa para dar fruto. Limpa como? Limpo pela palavra. Efésios, nós somos limpos pela palavra. Por isso eu não acredito em crente que não vem para a igreja. Escola dominical. Pastor, mas eu estou no culto no Netflix. Cuidado. Não tem nada contra. Eu tenho Netflix também. Não tem problema. Nem tenho. Lá em casa tem 3 televisões. Não tem dificuldade. Mas quem é que manda em você? Quem é que domina você? Você é escravo daquilo que você é dominado. E o Senhor diz: dá fruto, multiplicai, dá fruto. Amém? Amém. Porque um dia que você cismar de dar fruto, você vai dar fruto de verdade. Glória a Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore junto que dá o seu fruto. Então, para dar fruto tem tempo, mas começa com o trabalho. E aí, tudo quando fizer prosperará. Lá em Coríntios diz o seguinte, por 15,
vem aí, está lá, eu estou meio velho, mas assim é isso. 1 Coríntios 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede, peraí, tem que ser firme, tem que ser constante e abundante. Então o crente tem que dar muito fruto. Por que a vara aqui não dá fruto? Ela é o quê? Tem uma mensagem? Acertei, irmão? É isso. Muito obrigado. 1 Coríntios, né? Tem a situação daquele monte de folha. Irmão, Deus não é Deus de falador, Deus é Deus de fazedor. Fico feliz de ver a igreja com tanta gente assim no meio do isolamento social. Praticamente nossas cadeiras todas tomadas, graças a Deus. Lá na nossa sede teve que ficar gente para fora para obedecer o isolamento social. Ficou gente lá no nosso salão de refeitório para obedecer o isolamento social. Que bom que você tem essa visão. Dar muito fruto, encher a terra, dominai sobre os peixes do mar. O que o Senhor está dizendo aqui? Onde você colocar a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. Então presta atenção, meu irmão. Eu fico vendo os crentes com uma humildade que não é do Senhor. Eu ia pregar aqui sobre encher a terra, mas se o pastor Moza me chamar de novo, se ele me abençoar, porque é bênção para mim vir pregar aqui, né, irmão? Ainda Deus me abençoou que cheguei na hora do ofertório, aleluia. Que tem gente que quer chegar depois do ofertório, né, irmão? É errado isso aí. Culto completo. Se ele me abençoar e me deixar pregar aqui de novo, quem sabe eu termino essa mensagem, porque eu não tenho. Falta isso aqui tudo. Tem mais um pouquinho aqui. Mas o que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? Estou caminhando para o final, como diz o pastor. Caminhando, devagar, mas eu estou. O que o texto está dizendo? Dominai. A palavra de Deus diz: não, você coloca a planta no teu pé, Deus te dá por possessão. Eu vejo uma humildade que não é de Deus. Misericórdia, pastor, você acabou de dizer na mensagem que eu tenho que ser humilde. Humilde de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Jesus, diante de Pilatos, ele disse o seguinte: nenhum poder você teria contra mim se do alto não te fosse dado. Você liga. Paulo, preso lá em Atos 16, você vê ele sendo preso romano, não podia se prender um romano, muito menos torturar um romano. E Paulo disse, o pessoal queria colocar Paulo para fora da cidade, assim, por baixo dos panos. Não, vem aqui conversar comigo, vem aqui. Você sabe quem que você é no reino de Deus? Vamos começar o ano dominando? Amém. Um irmão acreditou. Amém. Mais um também. Amém. A outra irmã também acredita. Aleluia. Seja feita a vossa fé. Porque potencialmente todos nós podemos dominar. Mas só aquele que entra na brecha domina de verdade. Irmãos, Deus manda os 12, através de Moisés, 12 espias em Canaã. O que está escrito? Que aquela terra era deles, mandaram leite e mel e um cacho de uva. 2 homens não podiam carregar, então pensaram que era. Dos 12, 10 incrédulos. 10 incrédulos. Dizia, mas tem muito gigante. Não é para ter gigante, não. Você não quer lutar, não? Irmão, quem recebe medalha não é reservista, é lutador, está na frente da batalha. Esse é reconhecido. Só Josué e Caleb acreditaram que, calma, tem gigante sim, mas Deus disse que é nosso. Deus disse que nos pertence. Deus falou que aquele lugar é nosso. Dominai. E tem uma humildade, irmãos, que é cavernosa. Eu vou terminar, já passou meu horário, né, pastor? Estou vendo aí. Eu vou orar por vocês. Se
o irmão me abençoar, eu volto. Eu gosto de vir aqui, irmão, você acredita? Gosto mesmo. Faz um tempo que eu não vim aqui, esse negócio de isolamento foi complicado. Estava preocupado. Aleluia. Dá licença, viu, pastor? Eu engordei um pouco aí. Tem uma humildade que não é de Deus, não. Imagina comigo aqui, eu vou encerrar, tá? Imagina comigo aqui. Outro dia eu falo sobre encher a terra, tá? Mas imagina, Juízes, capítulo 6. Muita gente acha que os juízes são juízes togados, e não são, não. Os juízes eram homens comuns que não tinham muito conhecimento da lei. E eu chamo, quando ensino aos meus alunos, aliás, pessoal, me segue no Instagram, @Roberto Corvinel. Segue lá, estou colocando os negócios legais lá. Eu digo aos meus alunos que é o período anárquico da história de Israel, porque cada um andava segundo o seu coração. E aí, nós vemos um camarada que foi chamado de juiz em Israel, chamado Gideão, capítulo 6. E aí, com medo dos medianitas, não é? O que ele faz? Ele pega a colheita dele de trigo e vai malhar trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Hã? É ou não é? Não é. Né? Aí já tem uma mensagem, mas não vai dar tempo, eu tenho só 11 minutos. Faz a coisa no lugar certo. Mas aí ele está lá, malhando trigo. Com medo dos medianitas. O medo é o antônimo da confiança. O medo demonstra o que você tem. A Bíblia diz em João 4, 1 de João 4, que o amor lança fora todo medo. 4,18. Aquele que tem medo não é perfeito em amor, porque Deus é amor. E ele com medo, de repente, tem um anjo do lado dele. E ele não está vendo. E aí ele diz, quando o anjo se revela, diz a ele: o Senhor é contigo. Eu gosto da versão da corrigida: o Senhor é contigo, varão valoroso. Na versão atualizada: o Senhor é contigo, homem valente. Irmã, qual é o nome da irmã? Eliabe. Hã? Eliabe. Ih, deu ruim, vai ver. Eliabe. Liabe. É que eu estou surdo, né, irmã? Verdade. Fica tranquila, não sabe, não vai ter essa surdez, não. Mas, Liabe, a irmã, numa luta dessa, as suas coisas sendo tomadas, daqui a pouco você vê um anjo do teu lado e aponta para você e diz: o Senhor é contigo, mulher valente. O que você faz? Misericórdia, irmão. Como é o teu nome, irmão? Fernando? O que você faz? O Senhor é contigo, homem valente. Sendo uma luta, num perrengue, numa draga, a situação difícil, perdendo tudo que tem. De repente você vê um ser celestial refugido em glória e dizendo: o Senhor é contigo, Fernando. Porque Deus te considera um homem valente. O que você faz? Eu desmaio. Aleluia! Irmão, se é comigo, eu passando essa. Já aconteceu, viu, irmãos? Já aconteceu parecido comigo. Por isso que eu estou em Arujá hoje. Porque Deus disse: vou te tirar daqui, vou te levar para um outro lugar e vou abençoar a tua vida. E eu. E olha, quando Deus falou comigo, eu estava no meio do mato, no Campo Limpo Paulista, numa casa de recuperação, numa vigília de madrugada, e eu estava incrédulo. Eu estava passando uma luta tão grande que eu estava olhando para Jesus me recolher. Aí Deus falou: está vendo essa luta que está passando? Isso sou eu. Eu falei: acabou de lascar.
Aí eu vou te tirar daqui, vou te levar para lá. Deus me tirou do lugar com 100 crentes para trazer na nossa igreja, onde eu sou. Nunca fui tão amado como eu sou da igreja do Brasil para Cristo. E olha já. Aí, o Senhor é contigo, homem valente. Você faz o quê? Tá bom. O Senhor é contigo, homem valente. Se sou eu, irmãos, o Senhor é comigo, salto mortal, só para ter mudança. A minha vitória, Senhor, não estou nem aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Gideão não. Gideão, comigo. Eu sou o menorzinho. Quão grande é meu Deus. Eu sou o menorzinho. Deus é comigo. Você acha que Deus não pode ser com você, não? Você criou o tempo só para tratar com você. Aleluia! Pastor, mas eu estou em pecado, mas Ele é a solução do pecado. Pastor, mas eu sou fraquinho, Ele é o Deus forte. Aleluia! Eu sou o menorzinho de Deus. Comigo. E aí Ele revela. Porque não dominava. Gideão olha minha cara e fala, parece. Porque dependia de intermediário. Ele já diz na primeira de Timóteo 2,5: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus. E esse Jesus estará comigo todos os dias da minha vida. Melhor que o anjo. Porque lá no Salmo 37 diz que o anjo 5, se não fala a memória, o anjo do Senhor acampa ao seu redor sem ter liga. Jesus não precisa acampar, não, ele já está aí. É diferente. E aí ele diz, e aí ele revela, ó a revelação que Gideão traz. O que aconteceu com Deus, que os nossos pais falaram? Você entendeu isso? Gideão está lá no capítulo 6. O que aconteceu com Deus de nossos pais? Ele diz, o que ele está dizendo? O que aconteceu com Deus de Moisés? Com Deus de Abraão? O que aconteceu? Com Deus de Samuel? O que aconteceu? Deixa eu te falar, irmão. O dia que o teu Deus for Deus do pastor Mozart, você está lascado. Eu confio no Deus do pastor Cruvinel, você está arrebentado. Porque ele não pode ser o Deus do pastor Cruvinel, ele tem que ser o seu Deus. O seu Deus. Por que ele se considera? A minha casa é a menor, a minha família é menor, a minha tribo é a menor. Mas Deus, irmãos, pega as coisas que não são para confundir os sábios. Com Deus é maioria, muito sem Deus é minoria. Ai, o Deus do apóstolo fulano, que é isso? Ele é o céu.
Quem comete este
Senhor Jesus, levante a mão. Você que levantou a mão, repete comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. A partir de hoje, eu confesso a Cristo como Salvador da minha alma e vou andar na sua presença. Senhor Jesus, cuide de mim. Senhor Jesus, eu quero viver para a tua glória. Me salva. Se você orou assim, Ele salvou você. A igreja aplauda Jesus Cristo. Pode se sentar. Nós não chamamos à frente por causa das regras de distanciamento, mas Jesus não precisa disso para alcançar você. Só gostaria que você me dissesse ao final que aceitou a Cristo. Quero passar a agradecer. Irmãos, me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel. Bênção de Deus. Pastor Moser, Deus te abençoe. Glória a Deus. Cadê o Fiquem com Cristo, meus irmãos.